Você não nasceu para ser medíocre. Não foi colocado neste planeta para apenas sobreviver, pagar contas e morrer. Existe um fogo dentro de você, mesmo que agora esteja enterrado sob camadas de desculpas, dúvidas e distrações. Um fogo que sussurra, mesmo quando você finge não ouvir. Você nasceu para mais. Mas o mundo não entrega nada a quem apenas deseja. A ambição não se concretiza com orações vazias ou visões em painéis de cortiça. O mundo é brutal com os mornos, os lentos, os sonhadores inertes. É uma arena, e os que vencem são os que ousam entrar com sangue nos olhos, sabendo que para conquistar o impossível é preciso pagar o preço. Com suor, disciplina e uma ética de trabalho que beira a insanidade. Essa é a regra. E a regra é simples. Trabalhe 10x mais que os outros. Não 10% mais. Não 2 horinhas a mais no fim de semana. 10 vezes. 10 vezes mais esforço. 10 vezes mais presença. 10 vezes mais fome. Grant Cardone não ensinou sucesso como uma abstração espiritual. Ele mostrou o caminho com os pés firmemente plantados no chão da realidade, com metas maiores que o medo e uma força de vontade que esmagaria qualquer obstáculo. Ele entendeu que o fracasso não é o oposto do sucesso. A inação é. Enquanto os outros planejam, você executa. Enquanto os outros descansam, você treina. Enquanto os outros recuam, você avança. E não porque é mais talentoso, mais esperto ou mais sortudo, mas porque você decidiu operar em um nível que poucos sequer conseguem imaginar. Thomas Edison testou mais de 1000 filamentos antes de encontrar a lâmpada que funcionava. Não porque era obcecado com perfeição, mas porque se recusava a aceitar que seu trabalho ainda não tinha rendido resultados. É essa obsessão, essa incapacidade de parar, essa cegueira voluntária ao cansaço, ao tédio, ao conformismo, que separa os gigantes dos fantasmas. Você quer mais? Mais dinheiro, mais liberdade, mais impacto? Então pare de agir como os que aceitam pouco. Eles querem equilíbrio. Você quer intensidade. Eles querem conforto. Você quer domínio. Eles querem aprovação. Você quer resultados. A verdade é que o sucesso real, inegociável, duradouro, só aparece quando o esforço é desproporcional. Desproporcional ao seu entorno, desproporcional às expectativas, desproporcional até mesmo à lógica, porque a lógica diz: descanse, seja razoável, pense a longo prazo. Mas o sucesso grita: haja agora, haja rápido, haja até doer. E nesse jogo não há empate. Ou você está avançando ou está sendo ultrapassado. Ou você está crescendo ou está apodrecendo. A mediocridade é um campo minado invisível. Cada passo hesitante é uma explosão que destrói sua confiança. Cada desculpa alimenta a mentira de que você ainda tem tempo. Não tem. Você acorda e um pedaço do seu tempo já foi arrancado para sempre. Você procrastina e o universo risca mais um nome da lista dos destinados. Você adia seu potencial e outro faminto, com menos talento e mais garra, o engole. Grant disse: domine ou seja dominado. E essa frase não é uma metáfora, é um código, uma lei natural como a gravidade. Se você não está construindo, está sendo construído pelos outros. Se você não está vendendo, está sendo vendido. Se você não está liderando, está obedecendo. A regra é simples, mas simples não é sinônimo de fácil. Simples é brutal. Simples é impiedoso. Simples é: pare de reclamar e trabalhe mais. Você quer fazer história? Trabalhe 10x mais. Você quer mudar sua família para sempre? Trabalhe 10x mais. Você quer viver com liberdade de tempo, de espaço, de escolha? Trabalhe 10x mais. Mas não se trata apenas de horas brutas. Se trata de intenção multiplicada, de fazer com profundidade o que os outros fazem superficialmente, de estudar como um louco enquanto os outros estão distraídos, de bater em portas até os nós dos dedos sangrarem, de fazer mais ligações, mandar mais e-mails, fazer mais perguntas, entregar mais valor. Você atropela a média com consistência. Você sufoca a dúvida com ação. Porque a ação é sua melhor arma contra o medo. O medo só sobrevive no vácuo da inércia. Mas quando você está em movimento,
O medo não consegue te acompanhar. Ele tropeça na sua velocidade. Ele fica para trás, engasgado com sua poeira. Henry Ford foi chamado de lunático por tentar colocar a América sobre rodas. Mas ele não pediu permissão. Ele trabalhou mais. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Mas ele não recuou. Ele sonhou mais alto e trabalhou até que o mundo se dobrasse à sua visão. Não se trata de motivação. A motivação é volátil. Ela vem e vai como o clima. O que te leva até o fim é a decisão. É o pacto interno de que você fará o necessário, todos os dias, sem exceção. Você quer um atalho? Aqui vai. Não existe. Apenas o esforço descomunal, sustentado, focado. É isso. Isso é tudo. É assim que se vence. E se você ainda está buscando outra resposta, talvez ainda não esteja pronto para pagar o preço. Mas se está... Se você entendeu, se há algo dentro de você que vibra, que pulsa, que grita, sim, então continue. O próximo bloco está vindo. Você começa a perceber uma coisa poderosa quando vive sob a regra 10x. A realidade começa a reagir a você. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir, não porque alguém ficou generoso, mas porque você chutou cada uma delas vezes suficientes até que a dobradiça cedesse. Você entende que as pessoas comuns vivem como se estivessem esperando um sinal, um convite, uma permissão. Mas os grandes criadores da história, os que mudaram indústrias, redesenharam sociedades, desafiaram séculos de inércia, não esperaram autorização. Eles tomaram espaço. Criaram o próprio lugar à força, com trabalho brutal, inteligência aplicada e um apetite insaciável por crescimento. Quando você trabalha 10x+, algo em você muda. Não é só o saldo na conta, não é só a estrutura do negócio, não é só o reconhecimento. É quem você se torna. Você deixa de ser alguém que tenta e vira alguém que domina. Sua palavra ganha peso, sua presença provoca silêncio, sua história inspira sem que você precise falar. Mas a escalada é solitária. Você vai perder o apoio de quem ama sua versão menor. Você vai ouvir que mudou demais. Vai ser chamado de arrogante, obsessivo, exagerado. E tudo isso será verdade, graças a Deus. Porque o mundo precisa de exagerados. Precisa de gente que vá além, que empurre os limites, que faça o que ninguém quer fazer, por tempo suficiente até se tornar inatingível. Você não busca equilíbrio, busca expansão. Equilíbrio é uma desculpa moderna para a falta de ambição. Você busca vida em alta performance, não um meio termo morno entre conforto e sonho. Você quer energia, não calmaria. Quer impacto, não validação. E quando falamos de impacto, falamos de valor. Porque trabalhar 10x+ não é apenas sobre quantidade, é sobre intensidade de valor gerado. Cada segundo que você respira deve ser convertido em algo útil, poderoso, replicável. Você se torna uma usina de solução. As pessoas não apenas te seguem, elas dependem de você. E você aguenta esse peso. Você o busca. Você cria hábitos que os outros evitam. Estuda enquanto eles navegam no Instagram. Faz chamadas que eles têm medo de fazer. Entra em salas onde não se sente pronto e sai dominando. Enquanto o resto hesita, você se lança. Enquanto eles medem riscos, você já está colhendo resultados. Grant Cardone entendeu. Quem domina o mercado, domina a atenção. E quem domina a atenção, domina a renda. Não é sobre ser mais inteligente, é sobre ser mais presente, mais frequente, mais incansável. Você quer se tornar onipresente. Você quer estar em todos os lugares onde seu nome pode ser lembrado, seu produto pode ser útil, seu serviço pode ser recomendado. Você quer viver em alta exposição com alta consistência. Você não quer ser bom, você quer ser impossível de ignorar. E para isso, precisa ultrapassar a média. Não por vaidade, mas por obrigação. A média é tóxica, a média é traiçoeira, porque ela vem disfarçada de vida estável. Mas no fundo é a morte lenta do seu potencial. Você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para expandir o molde, para criar novas métricas, para redefinir o que é possível.
A maioria das pessoas vive uma vida segura, confortável, controlada e morre sem jamais ter queimado de verdade. Mas você não. Você não quer segurança, quer propósito, quer visão. Quer deixar um rastro tão grande que ninguém que te conheça consiga viver pequeno novamente. A visão é tudo. Se você não tem clareza de onde quer chegar, qualquer esforço será disperso. Mas quando sua visão é nítida, seus passos se alinham. Suas escolhas se tornam calculadas, sua disciplina vira armadura. Você para de negociar consigo mesmo, você não pergunta se quer fazer. Você faz porque já decidiu o tipo de pessoa que é. E essa pessoa trabalha 10 dias mais. Essa pessoa não negocia com a preguiça, não discute com o medo, não debate com o acaso. Ela age, ela lidera, ela constrói. O mundo se curva diante de quem se recusa a se curvar. Essa é a lei não escrita do sucesso. A força respeita a força. O universo não responde ao desejo. Responde à decisão acompanhada de execução massiva. Acorde com raiva do comum. Acorde faminto pelo extraordinário. Acorde como se tudo dependesse de hoje, porque depende. Hoje você escreve sua biografia com suor. Hoje você adiciona capítulos que serão lidos pelos seus filhos, seus netos, seus clientes, seus parceiros. Eles verão os frutos. Mas só você conhecerá as raízes. E as raízes estão no esforço invisível, no sacrifício silencioso, na batalha interna vencida 1000 vezes por dia. Esse é o preço. Essa é a regra. E a regra é simples. Trabalhe 10x mais que os outros. Você começa a perceber uma coisa poderosa quando vive sob a regra 10x. A realidade começa a reagir a você. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir, não porque alguém ficou generoso, mas porque você chutou cada uma delas vezes suficientes até que a dobradiça cedesse. Você entende que as pessoas comuns vivem como se estivessem esperando um sinal, um convite, uma permissão. Mas os grandes criadores da história, os que mudaram indústrias, redesenharam sociedades, desafiaram séculos de inércia, não esperaram autorização. Eles tomaram espaço. Criaram o próprio lugar à força, com trabalho brutal, inteligência aplicada e um apetite insaciável por crescimento. Quando você trabalha 10x mais, algo em você muda. Não é só o saldo na conta, não é só a estrutura do negócio, não é só o reconhecimento. É quem você se torna. Você deixa de ser alguém que tenta e vira alguém que domina. Sua palavra ganha peso. Sua presença provoca silêncio. Sua história inspira sem que você precise falar. Mas a escalada é solitária. Você vai perder o apoio de quem ama sua versão menor. Você vai ouvir que mudou demais. Vai ser chamado de arrogante, obsessivo, exagerado. E tudo isso será verdade, graças a Deus. Porque o mundo precisa de exagerados. Precisa de gente que vá além, que empurre os limites, que faça o que ninguém quer fazer, por tempo suficiente até se tornar inatingível. Você não busca equilíbrio, busca expansão. Equilíbrio é uma desculpa moderna para a falta de ambição. Você busca vida em alta performance, não um meio termo morno entre conforto e sonho. Você quer energia, não calmaria. Quer impacto, não validação. E quando falamos de impacto, falamos de valor. Porque trabalhar 10 reais mais não é apenas sobre quantidade, é sobre intensidade de valor gerado. Cada segundo que você respira deve ser convertido em algo útil, poderoso, replicável. Você se torna uma usina de solução. As pessoas não apenas te seguem, elas dependem de você. E você aguenta esse peso. Você o busca. Você cria hábitos que os outros evitam. Estuda enquanto eles navegam no Instagram. Faz chamadas que eles têm medo de fazer. Entra em salas onde não se sente pronto e sai dominando. Enquanto o resto hesita, você se lança. Enquanto eles medem riscos, você já está colhendo resultados. Grant Cardone entendeu. Quem domina o mercado, domina a atenção. E quem domina a atenção, domina a renda. Não é sobre ser mais inteligente, é sobre ser mais presente, mais frequente, mais incansável. Você quer se tornar onipresente. Você quer estar em todos os lugares onde seu nome pode ser lembrado, seu produto pode ser útil
Seu serviço pode ser recomendado. Você quer viver em alta exposição com alta consistência. Você não quer ser bom. Você quer ser impossível de ignorar. E para isso, precisa ultrapassar a média. Não por vaidade, mas por obrigação. A média é tóxica. A média é traiçoeira, porque ela vem disfarçada de vida estável. Mas no fundo é a morte lenta do seu potencial. Você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para expandir o molde, para criar novas métricas, para redefinir o que é possível. A maioria das pessoas vive uma vida segura, confortável, controlada e morre sem jamais ter queimado de verdade. Mas você não. Você não quer segurança, quer propósito, quer visão. Quer deixar um rastro tão grande que ninguém que te conheça consiga viver pequeno novamente. A visão é tudo. Se você não tem clareza de onde quer chegar, qualquer esforço será disperso. Mas quando sua visão é nítida, seus passos se alinham. Suas escolhas se tornam calculadas, sua disciplina vira armadura. Você para de negociar consigo mesmo, você não pergunta se quer fazer. Você faz porque já decidiu o tipo de pessoa que é. E essa pessoa trabalha 10 dias mais. Essa pessoa não negocia com a preguiça, não discute com o medo, não debate com o acaso. Ela age, ela lidera, ela constrói. O mundo se curva diante de quem se recusa a se curvar. Essa é a lei não escrita do sucesso. A força respeita a força. O universo não responde ao desejo. Responde à decisão acompanhada de execução massiva. Acorde com raiva do comum. Acorde faminto pelo extraordinário. Acorde como se tudo dependesse de hoje, porque depende. Hoje você escreve sua biografia com suor. Hoje você adiciona capítulos que serão lidos pelos seus filhos, seus netos, seus clientes, seus parceiros. Eles verão os frutos. Mas só você conhecerá as raízes. E as raízes estão no esforço invisível, no sacrifício silencioso, na batalha interna vencida 1000 vezes por dia. Esse é o preço. Essa é a regra. E a regra é simples. Trabalhe 10x mais que os outros. O que você precisa entender, de verdade no fundo dos ossos, é que nada virá resgatá-lo. Nenhum guru, nenhum mentor, nenhum governo, nenhuma circunstância. Você é o resgate. Você é o plano. Você é a diferença entre uma vida comum e uma vida de domínio. E essa diferença está numa única escolha: fazer mais, dar mais, ser mais. Grant Cardone não falou de sorte, falou de volume, de presença, de frequência, de intensidade. Porque no final das contas, o jogo não é sobre talento, não é sobre ter as condições perfeitas, é sobre construir a si mesmo diante de condições imperfeitas, é sobre aparecer, dia após dia, mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sem resultados visíveis. É sobre construir antes de colher, servir antes de ganhar, transformar-se antes de ser reconhecido. Você será testado pelos fracassos, pela solidão, pela dúvida, pelo cansaço. E cada um desses testes virá perguntar: você ainda quer isso? Você ainda está disposto? Você ainda está aqui? E sua resposta não precisa ser dita. Ela será vista na sua agenda, na sua entrega, na sua firmeza, na sua ação. Quando todos pararem, você seguirá. Quando todos desacreditarem, você acreditará ainda mais. Não porque é fácil, mas porque você decidiu. Você decidiu que essa vida não será pequena. Você decidiu que não será mais um na estatística da mediocridade. Você decidiu que seu nome será lembrado. E não por sorte, mas por força. Você entende agora? Isso nunca foi sobre trabalhar só por dinheiro. É sobre se tornar o tipo de pessoa que é capaz de gerar qualquer resultado, em qualquer cenário, sob qualquer pressão. Você não quer apenas sucesso. Você quer o controle, quer a liberdade, quer a identidade de quem conquistou tudo com as próprias mãos. Você quer olhar no espelho e ver alguém que não se curvou, que não fugiu, que não se escondeu atrás de desculpas, mas que entrou na arena e venceu. A regra sempre foi essa: simples, dura, crua, mas infalível. Trabalhe 10x mais que os outros. Pense 10x maior. Execute 10x mais rápido.
Caia e levante 10x mais vezes. Estude 10x mais profundo. Acredite 10x mais ferozmente. E não pare. Nunca pare. Porque o mundo pertence a quem não para. A quem não negocia com o medo. A quem joga para vencer, não para sobreviver. Você pode ter começado do nada, mas não está fadado a ficar onde está. Você pode ter falhado, mas não está quebrado. Você pode estar cansado, mas ainda respira. Então use essa respiração. Use esse dia, use esse corpo, essa mente, essa alma e transforme cada gota de suor em legado. Você quer vencer? A fórmula é clara. A regra é simples. E agora, ela está diante de você. Trabalhe 10x mais que os outros e tome o que é seu.